Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias lemos a Bíblia, amém? Leituras rápidas de 15 a 20 minutos, em um ano leremos toda a Bíblia. Então, o Senhor já te convida, venha fazer parte, venha caminhar conosco, clique nesse canal, se inscreva e vá na playlist e inicie seu propósito a partir do dia 1º. Amém? Leituras rápidas, 15, 20 minutos, meio de 1,5% do teu dia, para você ouvir, para você ter o privilégio de sentir todos os dias Deus falar com você através da sua palavra. Amém? É uma bênção para a sua vida. Se inscreva no canal e venha caminhar conosco. Agora vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, te agradecemos pela tua imensa bondade. Senhor, muito obrigado por nos ter alcançado mais uma vez com o teu amor, com a tua proteção, com a tua misericórdia, com tuas graças ao Senhor. Ó Pai, nós não merecemos, nós somos falhos, pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Ó Pai, aqui estamos, ó Senhor, tendo a certeza que sem Ti nós não somos nada, que precisamos do Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, abre nosso coração para o entendimento e abre nossa mente. Senhor, faz cair por terra todo o mal que se levante contra as nossas vidas e contra o propósito do Senhor. Obrigado por tudo, já Te sentimos e agora vamos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. E para iniciar o dia 177, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, os descendentes de Judá. Todos encontraram? Começa da seguinte forma. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezar. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma, Idbais, e de uma filha chamada Ezeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etnã. Coes foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias: Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Mei. Mei foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet, Rafa, Paseia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iro, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó,
e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos: Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Meressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Zaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibzão, e Mibzão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacoba, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Siri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerá e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerá e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerá, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Dando continuidade, 1 Crônicas capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São estes os descendentes de Ruben. O filho mais velho de Jacó. Por ter tido relação com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Bera. Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglag-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroé e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon.
Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou no norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de família. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste havia 44.760 soldados, bem treinados no uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Jeto, Nafes e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã até as cidades de Baal, Hermon e Senir e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Versículo 25 para finalizarmos 1 Crônicas. Amém? Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglag-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abó e Ara, na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Glória a Deus. Livro de Crônicas concluído, esses 2 capítulos. Agora vamos para Atos capítulo 9, para finalizar a leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é uma passagem muito linda e muito conhecida. Amém? Todos encontraram a conversão de Saulo. Começa da seguinte forma: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando:
Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos deles. Eles vigiavam os portões da cidade de dia e de noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém, versículo 26. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judeia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Eneas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Eneas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Eneas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro
pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade. Amém. Para finalizarmos o dia de hoje, ore ao Senhor com fé e convicção, agradecendo por este momento maravilhoso. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos. Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar dos teus milagres, do teu poder. Ó, Senhor, por mais que a sociedade não venha acreditar, por mais que as pessoas falem, Senhor, que nós não temos jeito, nós sabemos que o Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Um Deus que tudo pode e que faz o impossível virar realidade. Senhor, nos usa. Senhor, coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de proclamar o teu nome, de levar a tua palavra para outras pessoas que não te conhecem. Nos usa, Senhor, conforme a tua vontade. Nos dá um coração obediente, um coração fiel, por gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela essa leitura maravilhosa. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida. Já sabe, amanhã temos novamente um encontro marcado. Fiquem com Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura.